Bruno Andrade, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Bruno, tem a decisão hoje do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, estabelecendo que sim, é permitido, no caso de pessoas que tenham no seu nome um nome comercial, uma referência, Antônio da Padaria, não sei das quantas, fulano de tal, cicrano do posto de gasolina, de que ele possa usar, levar esse nome comercial de uma empresa ou de um produto para colocar como nome das urnas. Na verdade, teve um voto divergente de forma muito efetiva da Carmen Lúcia, ministra, dizendo que poderia criar determinados abusos, seria melhor não entrar nessa seara. Mas de forma efetiva, o TSE acabou que a Carmen Lúcia foi voto vencido nisso. Queria saber primeiro, se você explicasse para a gente do que se trata, de como essa ação chegou no TSE, do que ela trata, e depois eu queria a tua avaliação. Afinal de contas, a gente sabe que em eleições municipais, quantidade de vereadores e de municípios, inclusive, mais pobres, efetivamente, pessoas são conhecidas por a atuação profissional. Agora, claro, como mostrou a ministra Carmen Lúcia, pode ser que se tenha risco em relação a determinados abusos. Mas vamos começar explicando um pouco mais tecnicamente, como começou tudo isso e como o TSE decidiu. Boa tarde, Léo. Obrigado pelo convite. A consulta é uma consulta, né, um tipo de pergunta que, em tese, é feita ao Tribunal Superior Eleitoral. Foi feito por uma deputada, então é uma pessoa legitimada para fazer isso. E aí, perguntas em tese, foram duas perguntas na ocasião. Primeiro, se poderia utilizar como nome de urna, né? Podia utilizar em propaganda em geral a marcas ou produtos. Isso foi respondido negativamente, porque a Lei 934 já fala que você não pode usar marcas e produtos na propaganda eleitoral, não pode incentivar nenhum tipo de marca. E a segunda pergunta, essa que gerou a discussão, era se o nome de urna, ou seja, o nome pelo qual o candidato se coloca na disputa eleitoral, se ele poderia utilizar algum tipo de marca ou produto do mercado, né? Sobre essa questão é que o tribunal se debruçou e falou, como você apontou, por divergência, foi 4-3 a votação, 4 ministros compreenderam que poderia, com qual argumento, né? A lei não proíbe, a única vedação que a lei traz sobre o nome de urna é você utilizar o nome de urna de órgãos públicos. Então você não poderia ter fulano do INSS, Beltrano do Ministério da Saúde, você não poderia utilizar isso. Agora, a ampliação dessa restrição para um nome particular poderia gerar um problema da pessoa que se conhece como aquele nome, né? Porque esse é o fundamento da consulta. O candidato não pode inventar um nome de urna. O candidato tem que utilizar o nome que ele é conhecido. Então, por exemplo, a gente teve um ex-parlamentar que era denominado Sandro Mabel, e esse Mabel dele não era o sobrenome dele, ele era conhecido por esse nome, que era da fábrica de biscoitos da família dele. Então ele era conhecido naquela sua região e fez o seu nome político como esse nome. E aí ele usava isso nas urnas. Não significa que ele estava fazendo propaganda da marca da família dele. Muito bem. De alguma forma, o TSE também permite o nome de funções, mesmo públicas, de determinados candidatos, tipo delegado Valdir, Coronel X, eu não vou ficar citando aqui nomes de políticos, mas Sargento fulano de tal, enfim. Como você vê isso? É natural dentro dessa situação eleitoral? Ou, de fato, o TSE, em determinados momentos, pode estar sendo muito permissivo? O que acontece, Léo? A legislação, ela fala que você não pode usar nome de urna, marcas de órgãos do governo. E aí, nessa interpretação, isso já é antiga, talvez os mais novos não lembrem, mas a gente teve lá a juíza Denise Frossat, lá no Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras que enfrentou essa questão, e entendeu-se que o cargo em si, ele não vincula diretamente à administração pública. Então, por conta disso, caberia ao eleitor fazer essa distinção
não precisava, como a legislação não proíbe, né, a legislação só fala nos órgãos, você não pode vincular, e a Constituição também já fala isso, né? Você lá no artigo 37 da Constituição fala que você não pode vincular áreas da administração pública direta e indireta com uma pessoa especificamente. Então, até por conta da probidade administrativa. Então, a legislação eleitoral, a Lei 9.504, veio e falou, olha, você não pode, no seu nome de urna, usar expressões que atentem contra os órgãos da administração pública. Fora isso, a restrição é aquilo não ser jocoso, não ser contra a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, você restringe o nome de urna. Mas a primeira coisa, volto a falar, a pessoa tem que ser conhecida por aquele nome. Ele não pode inventar e usar uma marca para chamar a atenção e, com isso, colocar o nome dele. Se ele não comprovar para o juiz que ele é conhecido no meio social por utilizar aquele nome, ele não vai poder utilizar o nome da urna, ainda que ele queira usar uma marca naquele seu nome. Mas que momento se estabelece isso? Em que momento se tem essa discussão? É algum candidato adversário que diz, olha, o Bruno está usando o nome que ele não é conhecido. Ele é conhecido como Bruno Andrade, mas ele está usando o nome Bruno do posto da 440. Em que momento acontece isso, Bruno? É um questionamento de um adversário ou na própria justificativa do pedido do nome da urna, esse candidato que quer registrar o nome dele como nome comercial também, ele vai fazer esse pedido ao juiz? No processo de assinaturas, o candidato vai e junta uma série de documentos, inclusive o nome que ele vai usar na urna. E aí, tanto um adversário quanto um juiz de ofício, como é uma questão de direito público, o juiz de ofício pode avaliar se aquele nome é jocoso, se aquele nome tem alguma conotação de marca, e aí pode exigir do candidato, por exemplo, a comprovação de que ele é conhecido por aquele nome. Então, você deu o exemplo, né, do Bruno do post, né? Imaginemos o Bruno do Facebook. Você vinculou uma plataforma, hoje eletrônica, privada, com o meu nome. O juiz pode, sem ninguém pedir, me chamar no processo e falar, Bruno, você tem que me comprovar que você é conhecido no seu meio social, que você é conhecido na política, por esse nome. Se eu não conseguir comprovar isso, eu vou ter que colocar outro nome de urna, que se eu não indicar para o juiz qual vai ser meu nome de batismo, por exemplo, o Bruno Andrade. Da mesma forma, o candidato adversário, se entender que está havendo um abuso do Bruno, né, a utilizar aquele nome, pode apresentar uma reclamação junto no registro de candidaturas, no processo, e a partir disso o juiz vai analisar, vai me chamar para me defender, e a partir disso ele vai avaliar se aquele nome que eu estou usando ele está de acordo ou não com a legislação eleitoral. Muito bem. Sobre nomes jocosos, a gente já tem no Brasil aqui vários exemplos nas campanhas, principalmente nas campanhas distritais, municipais, de nomes jocosos. Quer dizer, o cidadão ali, ele naquele momento, ele de fato ele mostrou por A mais B que ele já era conhecido anteriormente pelo nome jocoso, né? Se isso acontecer, o juiz vai ter que analisar, no caso concreto, se aquele nome jocoso perdeu essa questão no contexto. Porque às vezes uma expressão jocosa em Brasília não é jocosa no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou não é no Rio Grande do Norte. No contexto, o juiz pode avaliar. Se ele entender que é jocoso, sei lá, o cara é conhecido como um palavrão. Então, Bruno FDP. Ele é conhecido no meio político assim, mas aí para a urna eletrônica, por conta da liturgia das eleições, ele não vai poder usar aquele nome na urna. O juiz, se ele registrar com esse nome, o juiz vai determinar que ele corrija, que ele substitua o nome por alguma outra das opções que ele tem, né? Ele pode utilizar variações do nome de batismo dele ou trazer um outro nome, um outro apelido que porventura ele tenha usado. E nomes ligados a questões preconceituosas, por exemplo, como se trata isso? Por exemplo, tem um parlamentar que até há pouco tempo é conhecido como Hélio Negão. Né? Como funciona isso? Da mesma forma, se aquela expressão não foi utilizada naquele contexto de forma pejorativa, no primeiro momento vai ser aceito. E o exemplo que você deu do Hélio Negão, ele já vem sendo aceito. Ele só mudou um pouco o nome que ele foi conhecido para as eleições de 2020, de 2018, salvo engano,
que ele vinha sendo utilizado o nome de urna Hélio Negão. Em 2018, se não me engano, ele usou como Hélio Bolsonaro. Inclusive, ele teve um grande impulsionamento ao fazer essa troca de nome, mas essa utilização dessa expressão, se não está num contexto discriminatório, é permitida a utilização. Agora, se tiver num contexto de discriminação, se o juiz eleitoral compreender que aquele nome que a pessoa utilizou naquele contexto é discriminatório, ele também pode ser proibido de utilizar por conta dessa liturgia que eu falei para você na primeira parte, em relação a você ter uma prestação de serviço com dignidade, né? Respeitando a dignidade da pessoa humana. Então, você não poderia trazer expressões preconceituosas, fulano de tal do nazismo, fulano de tal contra judeus. Então, esse tipo de manifestação via nome de urna seria impedido pelo juiz eleitoral. Muito bem. No caso do Hélio, do parlamentar, tanto o registro dele na Câmara, que eu imagino que tenha sido também o registro dele na urna, é Hélio Lopes, tá? Só para deixar claro aqui na nossa conversa. Apesar de que o presidente só chamava ele de outro, nunca se referia, na verdade, o ex-presidente ao Hélio Lopes. Bruno, mas é isso que eu falei para você. Ele poderia utilizar desde que o juiz entenda que naquele contexto que ele está utilizando, ele primeiro é conhecido por isso, e segundo, que naquele contexto aquilo não seja discriminatório. Aí o juiz pode aceitar esse tipo de fala. Bruno, ótimo papo aqui, acho que o tema é super interessante. Agora nas eleições municipais a gente vai voltar a ver nomes jocosos, engraçados, inclusive memes, né, são produzidos a partir dos próprios programas eleitorais de candidatos ali folclóricos, vamos dizer assim. Espero contar contigo outras vezes aqui, afinal de contas as eleições se aproximam e a gente vai ter muita conversa para tratar sobre esses temas. Muito obrigado, Bruno Andrade. Não, obrigado por você pelo convite. Pode ser, a eleição só está começando, então daqui a pouco a gente vai ter muito mais tempo para falar sobre isso. Um abraço, forte abraço.